Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. Seja bem-vindo ao segundo vídeo dessa série onde eu estou te mostrando a ferramenta de gerenciamento de projetos que pode te ajudar a ter muito mais organização, muito mais facilidade para gerar um plano de projetos, para comunicar esse plano de projetos, ter um maior engajamento da sua equipe, da sua liderança e do seu cliente na condução dos projetos que você tem aí no seu dia a dia. No vídeo de hoje, como prometido, eu vou te mostrar um exemplo de utilização dessa ferramenta, como você pode preencher essa ferramenta e mais, como você pode utilizar essa ferramenta como arma de comunicação. Eu vou fazer tudo isso ao mesmo tempo. Duas coisas importantes que eu quero comunicar para você. Primeiro, você pode baixar todo o conteúdo que foi utilizado no vídeo da terça-feira, o artigo que descreve toda a ferramenta e essa apresentação que você está vendo agora aí na sua tela, com a descrição de todo o preenchimento dessa ferramenta, bastando para isso se cadastrar na minha lista VIP. Clica no link que está na descrição desse vídeo e deixa o seu e-mail. Você vai receber um e-mail de confirmação, entra nesse e-mail, clica no link que está lá dentro, efetiva o seu cadastro e você vai ter acesso imediato ao artigo e à apresentação que eu estou usando agora. Se você já está cadastrado na minha lista VIP e quer ter acesso a esse PDF, clica no botão que está embaixo desse vídeo e você vai ter acesso imediato a todo esse conteúdo exclusivo também. Muito bem, a segunda observação que eu quero fazer para você é a seguinte. Eu vou mostrar como é o preenchimento dessa ferramenta ao mesmo tempo que eu utilizo a forma que eu considero mais interessante para utilizar essa ferramenta como arma de comunicação, como apresentação do projeto, que é contar uma história. Independente da ferramenta que você utiliza para fazer as suas apresentações, você pode utilizar as dicas que eu estou dando aqui para você. Tá? Eu uso uma ferramenta que se chama Prezi para fazer as minhas apresentações, a ferramenta que você já está acostumado a ver nos meus vídeos, porque essa é a ferramenta que eu mais me adequei, que eu mais considero interessante para a minha forma de apresentar. Mas você pode usar tranquilamente para fazer do jeito que eu estou fazendo aqui, que você vai ver eu apresentar, utilizando um PowerPoint, um Keynote, enfim, qualquer outro software de apresentação. Muito bem. Como é que você usa essa ferramenta de uma forma a transmitir e fazer realmente uma venda desse projeto? Como você usa a ferramenta do Canvas do projeto como arma de comunicação? Bom, primeiro o preenchimento da ferramenta, que você vai ver ao longo da apresentação. E segundo, contando uma história. Você tem que fazer o projeto ter sentido para quem está ouvindo. E o Canvas ele é muito legal nesse sentido, porque ele é como se fosse um roteiro da sua história. Você preenche esse Canvas numa ordem pré-determinada, como você viu no primeiro vídeo. E essa ordem ela tem todo um sentido de contar uma história. Dá uma olhada nesse exemplo que eu preparei para você. Um projeto ele começa porque alguém precisa resolver algum tipo de problema. Então você começa contando por que esse problema existe. Por exemplo, eu vou contar uma história como se eu tivesse um problema que é esse que você está vendo agora. Bom, eu preciso de um novo apartamento, porque o meu apartamento atual ele ficou pequeno. Tem um outro filho a caminho e agora eu não tenho mais espaço para guardar as roupas desse meu novo filho. Eu não tenho mais espaço para guardar os brinquedos da minha primeira filha. Enfim, eu preciso de mais espaço porque o meu apartamento atual ficou pequeno. Isso é um problema para mim. Um segundo problema que eu tenho é que eu estou trabalhando muito mais em casa ultimamente e eu preciso de um espaço dentro da minha casa para um home office. Então eu tenho esses problemas que eu preciso resolver hoje e, enfim, eu preciso criar então um projeto que eu dou o nome de Casa dos Sonhos, a minha nova Casa dos Sonhos, e que eu sou o gerente de projetos, eu sou quem vai conduzir esse projeto. Bom, acabei de contar para você o porquê. Por que eu estou gerando esse projeto Casa dos Sonhos? Qual que é o meu objetivo com o projeto Casa dos Sonhos? O meu objetivo com o projeto Casa dos Sonhos é me mudar para um novo apartamento.
Esse apartamento tem que ter aí 130 metros quadrados para se adequar às minhas necessidades atuais. Ele tem que ter três dormitórios, porque eu tenho o meu dormitório com a minha esposa, o da minha filha mais velha e, no futuro muito próximo, o do meu filho que está a caminho. Ele precisa ter uma varanda com churrasqueira, uma coisa que eu não abro mão por uma questão de lazer. Ele precisa ter uma sala de estar e uma sala de jantar, uma questão também aí de como eu gosto de receber os meus convidados. Ele precisa ter um espaço para o meu escritório, uma vez que esse é um dos problemas que eu quero resolver. Ele precisa estar localizado num condomínio com academia, playground, uma questão de infraestrutura para dar mais uma possibilidade de lazer para minha família. Precisa ter um salão de festas para eu poder fazer algum tipo de comemoração, reunir os meus amigos eventualmente. Ele precisa estar localizado num raio de até 10 quilômetros do meu escritório e eu preciso fazer tudo isso até dezembro desse ano, até dezembro de 2016. Esse é o objetivo desse projeto. E quando ele estiver concluído, eu espero obter esses benefícios: mais tempo com a minha família, maior conforto para mim, para a minha família, para os meus amigos, uma maior segurança também, o fato de ele estar num condomínio, precisar carregar o carro, descarregar o carro com crianças pequenas. Eu espero obter também uma maior possibilidade de lazer, uma vez que eu vou ter toda uma infraestrutura dentro do condomínio. Então esses são os benefícios que eu espero obter com a concretização desse projeto. Bom, acabei de responder o porquê esse projeto existe. Tá? Então, as dicas aqui de preenchimento da pergunta do porquê são essas: colocar justificativas que são os problemas que você quer resolver, o objetivo seguindo aí o padrão SMART e quais os benefícios que você quer obter com a conclusão desse projeto. Contando essa história, você acabou de engajar a sua audiência. A audiência vai ficar querendo saber como você vai resolver esses problemas. Dando sequência, contando na contagem da minha história. Muito bem. Como é que eu vou... o que eu vou entregar, então, como resultado desse projeto? Quando esse projeto estiver concluído, o que vai sair? Qual é o produto desse projeto? E o produto desse projeto é o apartamento pronto para eu morar. Tá? O que esse apartamento tem que ter de requisitos? Bom, ele tem que ter alguns requisitos, ele não pode ser qualquer apartamento. Eu comecei a descrever algumas coisas no objetivo e aqui eu coloco algumas coisas a mais que não estão descritas em tantos detalhes no objetivo. Como, por exemplo, ele precisa ter pelo menos um condomínio 2 torres. Uma questão de segurança daqui, que eu acredito que com 2 torres eu estou mais seguro do que um condomínio com uma torre só. Ele precisa ter uma portaria 24 horas, por uma questão de segurança também e comodidade para os meus visitantes, para os meus amigos. Ele precisa estar próximo ao mercado, uma padaria, uma farmácia. E próximo assim, tem que estar no bairro. Coisa de 5 minutos a pé eu preciso chegar no mercado, numa padaria e numa farmácia. Eu preciso que ele esteja localizado num bairro central. Eu dou alguns exemplos de bairros aqui na minha cidade. E eu preciso que tenha uma estrutura para ar-condicionado nesse apartamento. O meu apartamento atual ele não permite a instalação de ar-condicionado, a gente sofre muito por causa disso. Então um requisito que eu tenho hoje é que ele tenha estrutura de ar-condicionado. Com isso eu acabei de responder a pergunta do quê? O que eu vou entregar? Isso dá uma clareza muito grande para quem está ouvindo, de como eu vou atender e como eu vou resolver os problemas que estão listados na pergunta do porquê. Dando sequência, então, à história que eu estou contando para você e como eu posso apresentar. Perceba que eu estou mostrando parte por parte, eu não mostro o canvas inteiro para você ainda nesse momento, porque eu estou gerando um suspense, eu não estou contando a história toda. Você está louco agora para saber como é que vai ser o desfecho dessa história. É isso que prende a sua audiência. Vamos dar sequência. Agora eu vou responder a pergunta de quem vai fazer esse projeto. Quem são as pessoas que estão envolvidas nesse projeto para fazer com que ele aconteça? Primeiro de tudo, quem são as pessoas que vão ter algum tipo de impacto, que vão ser impactadas por esse projeto? Obviamente, eu, minha família, minha esposa, minha filha, o meu filho que está por vir, meu pai e minha mãe talvez tenham algum tipo de impacto, porque nesse período de transição pode ser que eu precise deixar algumas coisas na casa deles antes da mudança, pode ser até que eu precise me mudar antes do tempo, antes do meu apartamento estar pronto e passar algum tempo na casa dos meus pais, então eles vão ter algum tipo de impacto também. As pessoas que podem ser impactadas aí são o empreiteiro, o arquiteto, que podem na verdade impactar o meu projeto de alguma forma positiva ou negativa. Então o empreiteiro, o arquiteto, o banco também, uma vez que eu vou precisar talvez aí de algum empréstimo, de algum financiamento para fazer essa transição.
E uma questão externa aí é a disponibilidade de crédito. Dependendo de como a economia vai estar, né, os juros, como é que vai estar na fase que eu vou estar conduzindo todo esse projeto, isso pode ter algum impacto positivo ou negativo na condução desse projeto. Então, aqui alguns exemplos de stakeholders e fatores externos que vão ser impactados ou que vão impactar o meu projeto positivo ou negativamente. Quem é a equipe que vai conduzir esse projeto? Quem é que vai fazer esse produto, o apartamento pronto para morar, virar realidade? Bom, a equipe é composta então por mim, que sou o gerente, que vai coordenar tudo isso, o gerente de projetos. É composta também pelo José, que é o arquiteto, o João, que é o meu pedreiro, o Pedro, que é o pintor, e vai ter também uma pessoa que ainda não está definida, eu ainda não sei quem é, mas eu sei que vou precisar de alguém para supervisionar a obra. Tá? Então, eventualmente, você pode listar aí muitas outras pessoas. Eu quis dar um exemplo para você de quem são as pessoas que vão trabalhar efetivamente nesse projeto, ok? Então, eu acabei de responder a pergunta quem. Eu estou continuando a dar clareza para quem está ouvindo a exposição desse projeto, de quem vai trabalhar nesse projeto. Estou começando a esmiuçar o meu projeto. Na sequência, eu preciso responder agora como essas pessoas vão transformar uma minha ideia dos meus problemas, né, a solução dos meus problemas, no produto, no apartamento pronto para morar. Como é que eu vou fazer isso? Muito bem. Primeira coisa, eu preciso assumir que algumas coisas vão acontecer, são as minhas premissas. Primeiro, eu preciso assumir que o meu pedreiro vai estar disponível da semana 37 à semana 42. Eu preciso assumir, e eu assumo essa verdade, que uma pessoa consegue assentar todo o piso da casa em 2 dias. Isso vai fazer com que o meu prazo possa ser atendido. Eu assumo também que o pintor precisa de 1 semana para finalizar o serviço. Isso também vai permitir que eu atenda o meu prazo e realize tudo o que precisa ser realizado. E eu assumo também como verdade que é possível instalar os móveis ao mesmo tempo que a iluminação, que é uma parte do acabamento da casa que vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Com isso, eu consigo encurtar o prazo e atender o meu deadline para esse projeto. E eu poderia listar uma série de outras premissas, mas por uma questão aqui didática e de tempo, eu vou deixar alguns exemplos como esse para você. Pois bem, tomando isso como verdade, existem algumas restrições que podem ter algum tipo de impacto nesse projeto também. Quais são essas restrições? Bom, a primeira delas é que a obra só pode ser realizada em dias úteis, das 8 às 17 horas. O entulho que vai ser gerado nessa obra, ele só pode ser retirado pelo elevador de serviço nos dias úteis, nos mesmos horários. A pintura só pode ser iniciada ao fim da reforma. Então isso, na hora de eu fazer o meu cronograma, eu tenho que levar em conta como uma restrição. E os móveis só podem ser, a instalação dos móveis só pode ser iniciada depois que eu fizer a pintura desse apartamento. Então, essas são as restrições, aqui abrindo parênteses, essas são as restrições que você vai colocando e vai tirando as dúvidas de quem está ouvindo essa história para que você possa preparar um cenário do que vem a seguir. Continuando contando a história então. Bom, tendo em vista tudo isso daqui, o meu projeto está dividido em algumas fases. Quais são essas fases? Quais são as entregas que eu tenho que fazer? E aqui estão elas. Eu primeiro vou comprar o apartamento, depois eu vou receber as chaves. Vou ter um período de contratação de mão de obra, contratar pedreiro, arquiteto, quem vai fazer os móveis, pintor, enfim, uma fase de contratação das mãos de obra. Depois eu vou ter a realização dessa reforma, pintura e etc. Vai ter um tempo para fabricação dos móveis e depois para instalação desses móveis. Um tempo para fazer o acabamento, ou seja, qualquer coisa, detalhes que precisam ser colocados, a iluminação e por aí vai. Depois, eu vou fazer uma limpeza geral nesse apartamento antes de me mudar e entrar definitivamente e concluir o meu projeto. Tá? Muito bem. Aqui eu acabei de responder a pergunta do como todo esse projeto vai andar. Então, perceba que eu estou costurando, estou fazendo com que a pessoa seja engajada nessa história que está ouvindo e, ao mesmo tempo, eu vou fazendo um suspense para que ela queira saber como tudo isso vai se desenrolar agora. E, finalmente, eu respondo a pergunta do quando e quanto e tudo isso vai acontecer e quanto vai custar. Bom, aqui eu dou uma ideia para você de quanto tempo isso vai levar. Eu separei as minhas entregas em 4 períodos. Sabendo de hoje até o deadline de conclusão desse projeto quanto tempo eu tenho, eu divido em períodos iguais e você tem aqui então 4 períodos
para as coisas acontecerem, e eu coloco na frente de cada entrega, de cada fase do meu projeto, quando ela vai acontecer nesse timeline. Isso aqui me ajuda a ter uma visão geral, uma visão preliminar do meu cronograma. Isso aqui é uma matéria-prima muito interessante para depois eu gerar um cronograma mais detalhado num software específico, como o Project ou como, de repente, o próprio Excel, que pode ser utilizado para fazer um cronograma um pouco mais detalhado do que esse, mas aqui eu já tenho uma visão geral, eu já posso comunicar de uma forma bem interessante para quem está ouvindo essa apresentação. Muito bem, esse é o planejado, a linha do tempo para cada uma das fases do meu projeto. Quais são os riscos que estão envolvidos nesse projeto como um todo? Então eu vou listar aqui alguns desses riscos. Eu vou dar um exemplo para você agora de como preencher os riscos. É óbvio que vão existir muitos outros, mas eu vou dar um exemplo para você de como você pode colocar os riscos. A forma ideal, que inclusive está na metodologia para preenchimento desses riscos qual é a causa desse risco número 1? É a falta de comprometimento da mão de obra. Muito bem, e qual é o risco propriamente dito? É o prazo da reforma se estender devido à ausência do pedreiro, do pintor. Ele não foi em um determinado dia bom, esse é o risco que eu corro. O pedreiro, o pintor não aparecer para fazer o serviço que precisa ser feito. E o que isso vai causar? Qual que é o efeito de se esse risco realmente se concretizar? É o atraso no meu cronograma. O prazo final que eu estabeleci para o meu projeto não vai ser atendido. Qual que é a probabilidade desse risco se concretizar, desse risco acontecer, dados todo o ambiente que eu tô cercado, dado o conhecimento que eu tenho do pedreiro, do pintor? Bom, a probabilidade é 5, numa escala aí de 0 a 10. E o impacto, se isso realmente acontecer, o quanto que isso pode impactar o meu projeto? Bom, um impacto muito grande, o impacto 8 vai afetar diretamente o meu prazo de execução desse projeto. Então, é um exemplo de como você pode preencher o risco de uma forma clara, completa e respondendo de antemão todas as dúvidas que quem está te ouvindo pode ter. Muito bem. É óbvio, de novo, que você vai ter vários riscos. Aqui eu coloquei um para você ter uma ideia. E a pergunta que não quer calar quando alguém está ouvindo a apresentação do seu projeto, principalmente se for alguém da área de liderança, para ele poder realmente bater o martelo e comprar a sua ideia, o seu cliente, para ele comprar a sua ideia, você precisa dizer para ele quanto vai custar realizar todo esse projeto. E aí você pode dar um detalhe para ele de quanto vai custar, você pode esmiuçar aí, aqui eu coloquei alguns exemplos, talvez você possa detalhar um pouco mais ou um pouco menos essa área de custo, mas aqui você dá uma visão geral de quanto vai custar o seu projeto. E com isso você tem o preenchimento fechado do canvas do seu projeto. Isso aqui é uma matéria-prima muito interessante para você depois gerar um plano mais detalhado, mais textual, caso realmente você queira ter esse plano. Como você viu, ele pode ser usado diretamente para fazer uma apresentação de projeto, para comunicar o que é o seu projeto para a sua liderança, para o seu cliente, para vender esse projeto para alguém. Ele pode ser utilizado de uma forma muito interessante. Perceba que, à medida que tem alguma dessas áreas aqui que você quer dar ênfase, você, como foi a parte de custos, você vai e foca só nela, você não precisa mostrar o canvas como um todo, você vai e foca só nela, traz toda a atenção da sua audiência para essa área especificamente. Muito bem, esse foi o exemplo de como você pode preencher esse canvas, de como você pode utilizar essa ferramenta como uma arma de vendas, uma arma de comunicação. Espero que você tenha gostado do conteúdo dessa semana. Me conta a sua história de como os vídeos de terça-feira e o de hoje te ajudaram a resolver algum problema que você tem, te deram alguma ideia de como você pode prosseguir no seu dia a dia. Me fala sobre outros conteúdos que você tem interesse em ouvir para que eu possa gerar vídeos e artigos que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de curtir minha página no Facebook, meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!